já pensou qual é a sua imagem? Como você se vê e como os outros te veem? Será que bate? Doutor Joel, que história é essa de autoimagem? Na realidade, Isabel, autoimagem seria uma percepção que a pessoa tem a respeito de si mesma. Sim. A autoimagem, ela tem muito a ver com uma espécie de um retrato mental que a pessoa tem a respeito dela. E é interessante que as mulheres, elas têm geralmente uma distorção maior em relação à autoimagem. E isso começa geralmente na infância e na adolescência, com reforços, sejam positivos ou negativos, de familiares e amigos. Por exemplo, uma menina muito bonita ou muito inteligente, onde se tem uma qualificação contínua a respeito disso. Ela pode tender a ter uma autoimagem positiva, ou pelo contrário, dependendo se esse elogio ele vem através de uma cobrança. Sim. Então, tome cuidado para se manter bela, cuide do seu corpo. Uma vez eu atendi uma menina muito bonita, tinha uns 15 a 16 anos, estava na adolescência, e a mãe, uma médica da área de medicina estética, e ela tinha uma cobrança muito rígida em cima da filha, em relação a peso, em relação a cuidados. E essa menina nitidamente teve um estresse crônico desse modelo de cobrança e desenvolveu um distúrbio de autoimagem que a levou a um quadro psiquiátrico de anorexia. Posteriormente ela ficou bem, após o tratamento médico, psicoterapia, e hoje inclusive é também médica. Mas de qualquer forma é importante que os pais tomem muitos cuidados em relação inclusive as virtudes que os filhos têm, sejam virtudes relacionadas à força, inteligência, beleza, porque dependendo do tipo de cobrança implícita, a criança pode desenvolver alguns traumas que posteriormente contribuam para uma distorção de autoimagem que levem a vários distúrbios psiquiátricos. Eu citei, no caso, anorexia nervosa. Tem também o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal. Então é aquela pessoa que vai em consultório de cirurgião plástico, lá do nosso amigo Jatene, e muitas vezes pessoas belas, mas que elas veem algum desvio de nariz, a minha boca, os meus lábios estão muito finos. Veja bem, eu sou super a favor da plástica. Sim, da correção, da né? correção. De defeitos, não do imaginário. Né? Não do imaginário. É importante que fique clara essa distinção. Também não acontece aquela coisa com as mulheres, principalmente, que elas estão magras, mas se olham no espelho e se veem gordas? Exatamente, essa distorção da autoimagem que geralmente ocorre na anorexia nervosa, onde as meninas estão muitas vezes magérrimas, com as costelas à vista, e elas se veem como obesas. E tem também outro distúrbio de autoimagem que daí é mais frequente nos homens, nos meninos, nos adolescentes, que frequentam muito a academia e eles fazem bastante musculação. Então você vê garotos extremamente fortes, mas que quando se olham no espelho, eles se veem extremamente magros, mirrados. Então eles começam daí a cair na armadilha, inclusive dos anabolizantes, que recentemente até nós tivemos uma ação deflagrada, felizmente, pela Polícia Federal, que desmontou uma máfia que envolvia inclusive
academias e alguns médicos inescrupulosos, porque o preço final de tudo isso muitas vezes acaba sendo ou aquela pessoa que vai num cirurgião plástico não muito ético. A maioria dos médicos, quero deixar claro, é extremamente ética, mas infelizmente tem alguns profissionais em todas as classes profissionais que fogem da ética, questão mercantilista. E daí vão nesses cirurgiões plásticos, eles percebem que a pessoa até tem um distúrbio, mas por questões financeiras acabam fazendo procedimentos estéticos repetitivos nessas pessoas que têm um transtorno dismórfico corporal, e logicamente elas nunca vão se sentir felizes, satisfeitas, porque a questão do retrato mental interno que elas têm é totalmente distorcida, né? Então é importante que se façam inclusive parcerias com psicólogos, com psiquiatras, para que esses casos sejam diagnosticados e tenham uma abordagem correta por parte inclusive dos dermatologistas, dos cirurgiões plásticos, quando eles notam que há sim algum distúrbio envolvido ali e que as pessoas buscam algo inatingível. Muitas vezes são pessoas belas, modelos, mas que têm, logicamente, uma autoimagem negativa. Mentalmente inatingível para elas, né? Porque muitas vezes elas já atingiram o que elas gostariam, não é assim? Sem dúvida. Objetivamente, elas são, na maioria das vezes, pessoas belas, elogiadas pela sociedade, por todos os amigos. A forma como elas se percebem que é totalmente distorcida e que pode levar, em muitos quadros, a distúrbios alimentares e outros quadros psiquiátricos. E agora, a pessoa consegue perceber isso, ela própria? Ou alguém precisa dizer para ela, ou alguém precisa alertar? Como é que funciona isso? Depois que a pessoa já tem o distúrbio de autoimagem consolidado, daí, sem dúvida alguma, uma ajuda, principalmente psicoterápica, por parte de um psicólogo ou de um psiquiatra habilitado, é fundamental para que ela possa desenvolver um outro tipo de autopercepção. Então, sozinha, ela não vai conseguir. Então, é importante que as pessoas busquem ajuda e que os médicos que estão ali dando assistência para essas mulheres, principalmente os plásticos, os nutrólogos, os dermatologistas, que eles também tenham uma percepção disso e orientem para que elas procurem uma ajuda. O papel desses outros especialistas acaba sendo muito importante. Ótimo. Muito obrigada, Dr. Joel. Prazer. Every time